Oi, gente, tudo bem? Que alegria estar aqui de novo, né? Faz tempo que eu queria voltar pro canal, mas dessa vez com um propósito totalmente diferente. E eu sempre me ajudou ver vídeos, né, aqui no YouTube, devocionais, momentos, né, da palavra do Senhor que tocava no meu coração e me ajudou de uma forma incrível em alguns momentos difíceis da minha vida, né. Esse ano, desde o começo do ano, me veio uma vontade muito grande de gravar aqui pro canal, né, nesse sentido, né, da minha vida cristã. Eu sempre adiava, né, aí hoje essa semana estava bem mais forte em mim essa questão de vir aqui no canal, usar esse canal para esse propósito, né? E aí, hoje eu tava mais cedo, né, arrumando a casa e louvando ao Senhor, e aí veio tipo assim, que eu precisava fazer hoje, né, esse vídeo. Veio muito forte no meu coração, e aí eu tava até tomando banho. Falei, vou assim mesmo, né, eu não tô com as unhas feitas, meu cabelo tá até molhado, mas eu vou assim mesmo. E só assim, né, gente, pra gente ter que tomar coragem de fazer. E hoje eu quero começar com uma história que sempre mexeu muito comigo, né? E quando eu tive essa vontade de falar aqui sobre Deus no canal, foi essa passagem que eu abri. Pedi pra Deus falar comigo e caiu nessa passagem. Que são os 3 jovens na fornalha lá em Daniel 3. Eu vou ler o versículo que caiu justamente pra mim no dia. Aí eu comecei a discorrer depois disso, né? Mas fala assim: portanto, eu faço um decreto que todo o povo, nação ou língua que fale qualquer coisa errada contra Deus, de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortada em pedaços e suas casas sejam feitas um monturo, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar dessa forma. Então, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. E aí, eu tava orando sobre várias coisas da minha vida e eu entendi, assim que eu li, que quando a gente faz por Deus, não adianta, gente, Ele faz por nós. E eu senti tão grata, sabe? Porque Deus, Ele usa os mínimos detalhes para falar com a gente. É porque a gente não tá ligada nisso, a gente não tá o tempo inteiro ligada nisso. Mas ultimamente eu comecei a prestar atenção em pequenos detalhes que Deus vem agindo ao longo dos nossos dias. Porque quando a gente tá na igreja, é de se esperar que a gente esteja, né, ali, né, pra escutar Deus falar com a gente e tudo mais. Só que quando a gente tá no dia a dia, muitas vezes a gente esquece. A gente esquece que a gente é servo de Deus e esquece de agradecer a Jesus ou estar em constante oração. E eu aprendi isso agora, sabe? Essa questão de estar em constante oração. E antes eu não era assim, gente. Não era nada assim. Eu orava só, né, quando eu acordava, na hora do almoço e pra dormir, só. Mas essa questão de ter um relacionamento com Deus é diferente. Ter um relacionamento com Deus é diferente. De só ir na igreja, eu só servir a Deus por servir, porque lá eu tenho bons amigos, enfim. Ou por o que Deus pode nos oferecer, né? Os milagres, as promessas que Ele pode nos oferecer. Mas quando a gente tem um relacionamento com Deus duradouro, de estar sempre ali na presença de Deus, dependendo de Jesus, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, sabe aquele momento que Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram servir a Jesus de todo o seu coração? Naquele momento que eles estavam prestes a ser jogados na fornalha, eles decidiram confiar em Deus. Eles não negaram a fé deles. E o mais bonito é que Jesus, ele não livrou eles da fornalha. Ele livrou eles dentro da fornalha. Isso me ensina que quando a gente faz por Deus, quando a gente clama a presença do Senhor e decide confiar no Senhor, Ele nos livra do fogo, mesmo estando dentro da fornalha. A gente esquece disso, né? A gente pensa que quando tá tudo um caos na nossa vida, a gente só quer pensar na melhora que vem, que só quer pensar no depois. Mas a gente esquece que durante o deserto a gente também precisa clamar ao Senhor. É nesse momento que Jesus, ele quer ver a nossa fé em ação, quer ter essa nossa confiança, quer ver o quão próximo e quão a gente depende de Jesus. Por isso que Ele cuida, Ele vai proteger você. Fica calmo, Ele vai te proteger, Ele vai te livrar. Ele vai te mostrar que Ele está contigo. Basta a gente ter essa confiança e essa fé em Deus, que tudo isso pode acontecer. Ele pode te livrar da fornalha. Aqui, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, aqui no final, no versículo 30, fala assim: então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. E o rei só promoveu eles na província porque antes lá eles escolheram confiar e permanecer em Jesus. Eles escolheram perseverar
no Deus que eles serviam. E se eles não tivessem feito isso, nada disso aqui teria acontecido. Foi o ato deles de buscar Jesus, de confiar em Deus, que promoveu ele. Então, se hoje você está passando por algo difícil, lembra disso, confia em Deus e faz por Deus, porque no tempo certo, Deus vai fazer por você. Não tenha dúvida disso. Minha mãe sempre fala pra mim, Jesus, Deus, né? Ele não fica devendo nada pra ninguém. O Senhor, ele chega na hora exata, não é antes nem depois, ele chega na hora exata. E por mais que seja difícil, na maioria dos casos a gente só aprende dentro do deserto, dentro da fornalha. Como o pessoal do Egito, gente. Era 40 dias, eles ficaram 40 anos por pura desobediência. Aquela parte que os mandam os espias, né, pra ver a terra prometida, e quando eles voltam com as notícias, que eram notícias maravilhosas, mas eles falaram das dificuldades que tinha, né, para poder entrar dentro da terra, que tinha muitos inimigos em volta, inclusive dentro da terra, né, e que eram gigantes, enfim, a gente conhece a história. Mas eles começaram a murmurar ainda mais, que era melhor eles estar voltado para o Egito. A gente pensa, nossa, que povo ruim, né, que galera do coração duro. Mas a gente faz a mesma coisa, gente. Quando a gente não decide confiar em Deus, a gente está fazendo a mesmíssima coisa. E ele fala, né, as pessoas que vão entrar na terra prometida, e que pela arrogância deles, né, a arrogância que eles tiveram, não confiaram em Deus, não tiveram fé o suficiente, né, para poder chegar na terra prometida. A história do povo do Egito é um caos, né, mas ele ensina justamente muita coisa pra gente. Justamente esse momento de confiança, de ter fé. Eles viram tanta coisa, gente, passaram pelo Mar Vermelho. Tinha maná que vinha do céu todo dia, e mesmo assim, gente, eles deixavam isso como se não fosse nada e preferiam reclamar, murmurar, servir a outros deuses, né? Coitado de Moisés. Enfim, a gente fica pensando, nossa, se eu fosse Jesus, nada disso ia ter acontecido, né? Esse povo já tinha morrido faz hora. Mas coloquei na cabeça de vocês, Jesus, ele sempre vem com a resposta. Tem coisas que acontecem na minha vida que eu fico pensando, gente, eu não sou digna disso tudo, sabe? Eu não mereço isso. Jesus, ele agrada disso. Gente, é tão maravilhoso a gente ter o convívio com Jesus, a gente ter diariamente conversas com o Senhor, orações o dia inteiro, e isso muda completamente a nossa fé cristã. Eleva a outro nível, a gente faz com que a gente tenha experiências muito boas com o Senhor. E é só através disso, do relacionamento profundo com Jesus, que a gente vai tendo essas experiências, né? E Jesus, ele vai mostrando cada dia mais que ele está conosco e que ele nos protege, que ele cuida da gente, que ele nos ama. Gente, eu tô meio enferrujada, né? Porque eu nunca fui de falar muito assim. Eu falo com os meus amigos, enfim, mas assim, pra câmera eu tenho um pouco de dificuldade ainda. E que possa de alguma forma tocar no seu coração, que Jesus, que o Espírito Santo, ele possa de alguma forma fazer essa palavra entrar no seu coração. Hoje foi um breve, né, relato da minha volta aqui pro canal, de início também, né, de uma proposta diferente para esse canal. E era só um resuminho, assim, sobre essa passagem aqui de Daniel, especificamente essa parte que Jesus, ele faz por nós também. Basta a gente fazer por ele, né, demonstrar o interesse, demonstrar essa intimidade com Jesus, a gente buscar ter esse relacionamento com Jesus, de fato, porque a gente quer, não porque ele vai fazer por nós, né? Esse é o mais interessante. A gente não deve buscar pelo que ele pode fazer por nós, mas sim porque a gente quer, a gente deseja. Nosso coração, ele arde por isso. Quando você entender isso, vai mudar muita coisa. Vai mudar muita coisa. Desde como Jesus vai agir sobre a sua vida, até como você vai se doar mais para Deus. Isso é lindo, isso é magnífico. E se essa palavra falou com você, comenta aqui, fica aqui comigo, que vai vir muita coisa bonita e muita coisa linda da parte do Senhor. Tchau, até o próximo vídeo.